Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, do cargo técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, dentro da língua portuguesa, vamos continuar estudando o emprego das classes de palavras. Agora, conhecendo os verbos, ok? Os verbos podem ser flexionados em três tempos: pretérito, que é o passado, presente e futuro, de maneira que o pretérito e o futuro possuem subdivisões. Eles também se dividem em três flexões de modo, então, indicativo, certeza sobre o que é passado; subjuntivo, incerteza sobre o que é o passado; e imperativo, expressar ordem, pedido ou comando, ok? Tempo simples do modo indicativo. Então, o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro do presente e o futuro do pretérito. Tempo simples do modo subjuntivo. Então, temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Os tempos verbais compostos são formados por um verbo auxiliar e um verbo principal, de modo que o verbo auxiliar sofre flexão em tempo e pessoa, e o verbo principal permanece no particípio. Os verbos auxiliares mais utilizados são ter e haver. Tempos compostos do modo indicativo, então são pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. E tempos compostos do modo subjuntivo, temos o pretérito do perfeito, pretérito mais que perfeito e o futuro. As formas nominais do verbo são o infinitivo, quer dizer dar, fazerem, aprender, e o particípio, dado, feito, aprendido, e o gerúndio, dando, fazendo, aprendendo. Eles podem ter função de verbo ou função de nome, atuando como substantivo, infinitivo, adjetivo, particípio ou advérbio, gerúndio. Então vamos conhecer aqui os tipos de verbos, né? Os verbos se classificam de acordo com a sua flexão verbal. Desse modo, os verbos se dividem em regulares, possuem regras fixas para flexão; cantar, amar, vender, abrir; e irregulares, possuem alterações nos radicais e nas terminações quando conjugados: medir, fazer, poder e haver. E temos os anômalos, possuem diferentes radicais quando conjugados: ser e ir. Temos os definitivos, não são conjugados em todas as pessoas verbais: falir, banir, colorir e adequar. Temos os impessoais, que não apresentam sujeitos, sendo conjugados sempre na terceira pessoa do singular: chover, nevar, escurecer, anoitecer. Os unipessoais, apesar de apresentarem sujeitos, são sempre conjugados na terceira pessoa do singular ou do plural: latir, miar, custar e acontecer. E os verbos abundantes possuem duas formas no particípio, uma regular e outra irregular. Então, se temos o aceitar, é igual a aceito, aceitado, ok? E ainda temos os verbos pronominais, que são os verbos conjugados com pronomes oblíquos átonos, indicando ação reflexiva: suicidar-se, queixar-se, sentar-se, pentear-se. E os auxiliares, usados em tempos compostos ou em locuções verbais: ser, estar, ter, haver e ir. E os principais transmitem totalidade da ação verbal por si próprios: comer, dançar, nascer, morrer e sorrir. E por último, o de ligação, que indica um estado, ligando uma característica ao sujeito: ser, estar, parecer, ficar e continuar. Pois bem, agora vamos para as vozes verbais. As vozes verbais indicam se o sujeito pratica ou recebe a ação, podendo ser três tipos diferentes. Então temos a voz ativa: o sujeito é o agente da ação. Vi o pássaro. Voz passiva: o sujeito sofre a ação. O pássaro foi visto. Voz reflexiva: sujeito pratica e sofre ação. Vime, vime no reflexo do lago, ok? Vime no reflexo do lago. Ao passar um discurso para a voz passiva, é comum utilizar a partícula apassivadora, se, fazendo com que o pronome seja equivalente ao verbo ser, ok? Conjugação de verbos.
Os tempos verbais são primitivos, quando não derivam de outros tempos da língua portuguesa. Já os tempos verbais derivados são aqueles que se originam a partir de verbos primitivos, de modo que suas conjugações seguem o mesmo padrão do verbo de origem. Então temos lá, primeira conjugação, verbos terminados em ar: aproveitar, imaginar, jogar. Segunda conjugação, verbos terminados em er: beber, correr e erguer. E a terceira conjugação, verbos terminados em ir: dormir, agir e ouvir. Para finalizar, pessoal, vou trazer um exemplo de uma conjugação de verbo. Então, o verbo lutar, ele está no gerúndio, lutando, no particípio do passado, lutado, no infinitivo, lutar. Tipo de verbo regular, transitividade, transitivo e intransitivo, separação silábica, lu-tar, ok? Então, no indicativo, no presente, ele tem eu luto, tu lutas, ele luta, nós lutamos, vós lutais, eles lutam. No pretérito imperfeito, eu lutava, tu lutavas, ele lutava, nós lutamos, vós lutáveis, eles lutavam. E no pretérito perfeito, eu lutei, tu lutaste, ele lutou, nós lutamos, vós lutastes, eles lutaram. No pretérito mais que perfeito fica eu lutara, tu lutaras, ele lutara, nós lutaramos, vós lutarás, eles lutarão. No futuro do presente, eu lutarei, tu lutarás, ele lutará, nós lutaremos, vós lutareis, eles lutarão. No futuro do pretérito, eu lutaria, tu lutarias, ele lutaria, nós lutaríamos, vós lutarás, eles lutariam. Ok? E para finalizar aqui temos o subjuntivo, o imperativo e o infinitivo. Então, dentro do subjuntivo temos o presente: que eu lute, que tu lutes, que ele lute, que nós lutemos, que vós luteis, que eles lutem. No pretérito imperfeito, se eu lutasse, se tu lutasses, se ele lutasse, se nós lutássemos, se vós lutasseis, se eles lutassem. No futuro, quando eu lutar, quando tu lutares, quando ele lutar, quando nós lutamos, quando vós lutardes e quando eles lutarem. Dentro do imperativo, temos o imperativo afirmativo: luta tu, lute você, lutemos nós, lutai vos e lutem vocês. Reparem que não temos a primeira pessoa aí do singular. No imperativo negativo, a mesma coisa: não lutes tu, não lute você, não lutemos nós, não luteis vós, não lutem vocês. E no infinitivo, infinitivo pessoal: por lutar eu, por lutares tu, por lutares ele, por lutarmos nós, por lutardes vós, por desculpe, pessoal, por lutarem eles, ok? Então finalizamos aqui os verbos e partiremos para as preposições.